Oi! Hoje eu vim contar pra vocês a minha experiência catastrófica, horrível e tenebrosa estudando em uma escola pública aqui da minha cidade. Durante todos os anos que eu fiquei lá, eu acabei vendo de tudo, desde fogo na sala de aula até tráfico. Sim, dentro da sala de aula do meu lado. Mais uma história saudável pra vocês aqui, né? Basicamente, durante toda a minha vida, eu sempre acabei estudando em várias escolas diferentes e todas elas eram públicas. Na verdade, pra não falar que eu sempre estudei, durante um ano da minha vida eu acabei indo pra um colégio particular, mas acabou sendo só um ano mesmo, porque era muito caro, então, não deu. E eu não sei como é as escolas da sua cidade, mas aqui eu sempre dei o azar de sempre acabar indo pras piores escolas mesmo. Tudo começou quando eu tinha por volta dos meus 11. A minha mãe, ela me colocou numa escola particular e sobre isso não tem muito o que dizer mesmo. Era tudo muito normal, tranquilo, mas ainda nessa época, a gente acabou passando por um aperto, então eu mesma, com meus 11 anos, pedi pra ir pra uma escola pública, porque eu sempre acabava vendo que minha mãe, ela tava sempre preocupada, pensando como ia continuar pagando a mensalidade. Então, logo no ano seguinte, uma amiga minha dessa mesma escola particular, ela disse que iria para uma pública que ficava a cerca de uns 5 minutos assim da minha casa. E como eu não queria ficar sozinha e acabar indo para outra escola, eu queria ir junto com ela. E essa escola em específico, ela tinha literalmente a fama de ser a pior da minha cidade. Pelo menos naquela época, né? Hoje em dia a gente ainda ouve falar, mas enfim. Então a melhor solução que eu achei foi chorar muito pra minha mãe me colocar lá. E mesmo ela não querendo que eu fosse para aquela escola, ela acabou cedendo justamente pra eu não ficar sozinha, né? E tipo, é engraçado que no primeiro dia eu me lembro que eu fiquei com tanto medo da fama daquela escola que eu literalmente andava olhando pra baixo, justamente pra não fazer contato visual com ninguém, porque eu sempre achava que as pessoas iam me bater. E pior que quase foi isso que aconteceu mesmo. Passado alguns dias, quando eu já tava me acostumando assim com a sala, uma menina entrou e eu me lembro que ela já entrou brigando assim com o professor, gritando, fazendo escândalo. Talvez você consiga imaginar o tipo de menina que ela era, né? E é óbvio que assim como todo mundo, eu fiquei olhando, e então ela veio sentar na minha frente. E ela perguntou: "O que você perdeu na minha cara?" Pô, e naquela hora, eu gelei muito, eu me lembro disso. Eu jurava que ela ia me bater, sei lá. Porque se ela quisesse, eu só ia acabar tomando de graça mesmo, porque basicamente ela era o dobro da minha altura, então o que eu ia fazer, aliás, né? Quando ela sentou na minha frente, ela acabou falando que era uma brincadeira, que tinha me achado fofa, e por incrível que pareça, depois de alguns dias, a gente começou a se aproximar um pouco também. É aquele famoso julguei errado, sabe? Passado alguns anos, em um dia normal, perfeito, ensolarado e majestoso, eu cheguei na escola em uma nova turma, mas já tinha feito algumas amizades, porque eu era muito faladeira. Então eu cheguei no fundo junto com elas, e uma dessas meninas em específico começou a pintar a unha ali no meio da aula. E até aí, ok, né? Um dos meninos desse mesmo grupo que a gente tava achou que seria uma ótima ideia simplesmente tacar acetona na cortina do nosso lado. E pra piorar, com uma cereja de bolo assim, ele pegou um isqueiro. Até hoje eu não sei por que ele tinha um isqueiro guardado dentro da mochila, mas eu tenho certeza que vocês já sabem o que aquele moleque fez com aquele isqueiro, né? Uma brincadeira saudável, alegre e muito feliz. E todo mundo teve que sair da sala de aula por causa daquele fogo que aquele moleque colocou na cortina. E tipo, não foi muito, mas poderia ter oferecido um risco pra alguém dali, né? E não demorou muito pra diretora ouvir todo aquele escândalo e chamar todo mundo pra conversar. E ela chamou um por um de toda a sala para todo mundo dar o depoimento do que tinha acontecido naquele dia. E por incrível que pareça, ali por uma bênção divina, eu acabei não levando nenhum tipo de advertência, nem nada do tipo. Até porque eu só tava sentada ali como um bot mesmo, sabe? Como um NPC. Mas de resto, todo mundo levou suspensão, e se eu não me engano, aquele menino que tava com isqueiro, ele acabou sendo expulso depois de um tempo. Em outra situação, mas ainda nesse mesmo ano, quando eu sentava no fundo, um dia eu acabei chegando na sala e eu acabei perguntando para um menino que sentava do meu lado se ele podia me dar um pouco da água dele. Normal, né? E olhando para trás, é uma situação triste, mas um pouco engraçada ao mesmo tempo, porque ele virou um slow pra minha direção e ele só disse: "Não é água, mas você quer?" E eu fiquei olhando pra ele porque ainda não tinha caído a ficha, eu nem tinha entendido, até ver ele literalmente colocando a garrafa na boca e baforando ela. Então a melhor coisa que eu pude falar foi um simples e bem sincero vindo do meu coração: quero não.
obrigada. E eu fiquei sentada a aula toda lá quieta, pensando naquela situação. Cara, e sabe o que eu lembrei agora? Eu e minha amiga nessa época, a gente ficava pesquisando no YouTube aquele tipo de vídeo que você tem que olhar fixamente pro centro enquanto tem uma espiral rodando pra ver como que era o efeito de um negócio que eu acho que vocês devem saber o que é. Só pra vocês terem ideia do como a mente era derretida naquela época. Ai, velho. Como eu disse lá no começo, eu acabei indo pra outras escolas depois que eu saí dessa, mas por 2 únicos motivos. Primeiro, a minha melhor amiga na época, ela acabou mudando pra outra escola, então eu não queria meio que ficar ali sozinha, sabe? E o segundo, e muito simples. Toda vez que tinha briga na escola, a gente sempre ouvia boatos de que levavam um objeto cortante, assim dizendo. E sim, eles levavam esse objeto justamente pra usar durante a briga, só pra vocês terem uma ideia. E depois disso, literalmente todos os dias, sempre tinha uma viatura na frente da escola na hora que acabava a aula. Além que também fizeram uma coisa muito ruim contra uma menina dentro do banheiro daquela mesma escola. E também era muito comum ver vômitos com cheiro horrível de catuaba. Sim, muito específico. Catuaba. E sempre ver alguém jogado nos corredores ou cambaleando de um lado pro outro. Enfim, várias coisas muito leves aí, né, que aconteceram também. Então, como essa escola acabou ficando muito perigosa, eu acabei mudando pra uma extremamente conhecida por aqui. É aquele clássico colégio, quase meio que americanizado, sabe? Que tem uma boa estrutura, é bem bonito, com muitos armários, laboratórios, várias quadras, e ainda assim era uma escola pública. Então, por um milagre, eu consegui pegar uma vaga literalmente num dia aleatório, e honestamente eu achei que seria bem legal ir pra lá. Mas acontece que lá era até um pouquinho pior do que essa antiga escola que eu tava. Só pra vocês terem ideia, era minha rotina normal chegar lá e ter sempre algum aluno com aquele negocinho verde, sabe? Na boca, ainda dentro da sala e oferecendo pras pessoas ali. E também era bem comum, simplesmente o professor tentando dar aula ali na frente, na moral, e quando você olha pra trás, tem uma menina literalmente dançando funk no fundo da sala, com uma música extremamente estourada, quase que ao ponto da janela ficar balançando, sabe? Super normal e coisas bem leves e rotineiras, assim, como vocês viram, né? Nessa escola eu acabei ficando mais na minha, porque era tudo muito pesado, e também depois de um tempo acabou chegando aquela doença lá que fez todo mundo ficar em casa. Então, graças a Deus, eu nunca mais tive contato com nenhuma daquela gente. E honestamente, eu não sei se eu só dei o azar de pegar as piores aberrações de escola, porque eu ouvi relatos de alguma das minhas amigas que acabaram mudando e indo pra bons lugares, que não tinha nada disso que eu tinha passado. Então, eu não sei se foi só comigo mesmo. E tem muito mais coisas que aconteceram por ali, mas eu optei por não colocar aqui porque eu fiquei com medo do YouTube me odiar pro resto da minha vida. Sim, eu fiquei com medo do vídeo cair, ou do canal cair, ou alguma coisa do tipo, né? Normalmente eu acabo postando histórias do Reddit por aqui, mas isso foi algo que aconteceu comigo mesmo. E se você quer que eu traga mais histórias bizarras pessoais aqui pro canal, você pode me dizer aqui embaixo pra que eu saiba que você gostou. E se você tem algum relato bizarro da época de escola, ou até mesmo de algum outro momento da sua vida, você pode comentar aqui embaixo, porque eu adoro ver esse tipo de história também.